Há 3 anos, destruí meu casamento em uma noite imprudente com meu chefe, que convenci a mim mesma que não significava nada. Meu marido não gritou, não jogou coisas, não saiu de casa. Ele me olhou calmo e firme e disse: "A gente pode consertar isso." Eu acreditei nele. Ontem, enquanto ele tomava banho, peguei o celular dele só por 1 segundo, só para acalmar uma sensação que eu não conseguia explicar. E o que encontrei me fez perceber que ele nunca me perdoou, nem por um momento. Eu costumava achar que a pior parte da traição era ser descoberta. Eu estava errada. A pior parte é o que vem depois. O silêncio, a espera, o jeito como cada momento comum parece equilibrado na beira de algo que pode desabar a qualquer segundo. Há 3 anos, tive um caso com meu chefe. Mesmo agora, dizer isso em voz alta parece irreal, como se eu estivesse falando da vida de outra pessoa, não da minha. Não foi uma grande história de amor apaixonada. Foram noites até tarde no escritório, prazos se acumulando, frustrações compartilhadas virando risadas, depois algo mais suave, depois algo que eu não parei quando deveria. Eu disse a mim mesma que era temporário. Eu disse a mim mesma que não significava nada. Essa mentira durou exatamente 12 dias. Meu marido descobriu numa terça-feira à noite. Lembro porque eu tinha acabado de chegar em casa, ainda de salto, ainda ensaiando desculpas que nunca usei. Ele estava sentado à mesa da cozinha, o celular na frente dele, minhas mensagens abertas na tela. Ele não levantou a voz, não bateu na mesa, nem exigiu explicações. Só fez uma pergunta, baixa, quase distante. "É verdade?" Eu poderia ter mentido. Pensei nisso por meio segundo. Senti o instinto subir como algo desesperado e animal, mas o rosto dele me parou. Não havia raiva ali. Ainda não, só uma espécie de quietude que doía mais que gritos. Então eu assenti. E assim, tudo mudou. Os dias seguintes foram um borrão de conversas que se estendiam até de madrugada, de lágrimas que pareciam infinitas, de silêncios que eram mais altos que qualquer palavra. Eu esperava que ele fosse embora. Cada parte de mim se preparava para o momento em que ele finalmente decidisse que eu não valia o esforço. Mas ele não foi. Em vez disso, sugeriu terapia. Eu lembro de ficar olhando para ele, tentando entender como tínhamos chegado àquele ponto. Como um homem que tinha todos os motivos para ir embora estava oferecendo ficar, tentar reconstruir algo que eu já tinha quebrado. Não fazia sentido, não do jeito que eu entendia relacionamentos, não do jeito que eu entendia consequências. "Por quê?" perguntei a ele uma vez, tarde da noite, quando a casa parecia quieta e pequena demais ao mesmo tempo. Ele demorou muito para responder. Sempre demorava depois disso, como se cada palavra tivesse que passar por algum filtro interno antes de sair. "Porque eu não quero tomar uma decisão que não possa desfazer", disse ele finalmente. "Não enquanto ainda estou com raiva. Não enquanto ainda estou machucado." Parecia razoável, equilibrado, quase clínico, mas havia algo por baixo. Eu não conseguia nomear, algo que ficava no ar muito depois da conversa terminar. A terapia foi pior do que eu esperava. Sentada naquela sala com um estranho que fazia perguntas que nós dois evitávamos responder diretamente, forçava tudo a vir à tona. Não havia como esconder. Não havia como fingir que as coisas estavam melhores do que estavam. Eu tinha que dizer em voz alta o que fiz, por que fiz, o quanto pensei pouco nas consequências na hora. E ele escutava. Essa era a parte que mais me desconcertava. Ele não interrompia, não discutia, nem me corrigia quando eu minimizava o que aconteceu. Só escutava, a expressão calma, a postura firme, como se estivesse absorvendo informações que processaria depois. Semanas viraram meses, e lentamente, quase imperceptivelmente, as coisas começaram a mudar. Começamos a conversar de novo, não só sobre o caso, mas sobre tudo o mais. Trabalho, família, os detalhes banais do dia a dia que antes pareciam automáticos e agora pareciam frágeis, como algo que estávamos reaprendendo do zero. Ele começou a pegar minha mão de novo. Da primeira vez eu congelei, sem saber como responder, sem saber se merecia. Os dedos dele se fecharam ao redor dos meus, com uma certeza quieta que fez meu peito doer. Não foi dramático, não veio com nenhuma grande declaração. Foi só um gesto simples, mas pareceu um ponto de virada. "Estou tentando", disse ele mais tarde naquela noite, a voz baixa, quase hesitante. "Eu também", respondi. E pela primeira vez, desde que tudo desmoronou, eu acreditei.
Criamos rotinas, jantares juntos, compras de fim de semana, pequenas tradições que faziam a casa parecer nossa de novo, em vez de um lugar por onde nós dois só passávamos. Ríamos primeiro com cuidado, depois com mais liberdade, até quase parecer natural de novo. Quase. Havia momentos, porém, em que algo tremulava por baixo da superfície. Um olhar que durava um segundo a mais. Uma pausa na conversa que parecia mais pesada do que deveria. Eu notava, claro que notava, mas dizia a mim mesma que era normal, que a cura não era linear, que a confiança não voltava de uma vez. Era o que a terapeuta dizia também. A cura leva tempo. Ela nos lembrava mais de uma vez, o tom calmo, tranquilizador. O que importa é que vocês dois estão comprometidos com o processo. E nós estávamos. Pelo menos era o que eu acreditava. 1 ano passou, depois 2, depois 3. O caso virou algo de que não falávamos com tanta frequência, não porque não importasse, mas porque já não definia cada interação, cada decisão, cada momento de silêncio entre nós. Avançamos devagar, mas firmes, construindo algo que parecia estável, algo que parecia real, ou talvez eu só quisesse que fosse real. Olhando agora, havia sinais que eu não entendia completamente na época, coisas pequenas que não se encaixavam direito, detalhes que pareciam insignificantes sozinhos, mas formavam um padrão que eu nunca parei para questionar. O jeito como ele às vezes me observava quando achava que eu não estava olhando, a expressão indecifrável, quase distante, o jeito como ele ficava quieto no meio de uma conversa, como se algo tivesse puxado a atenção dele para outro lugar. Eu dizia a mim mesma que não era nada, dizia a mim mesma que estávamos bem. E por um tempo realmente acreditei até ontem, até o momento em que tudo mudou de novo, não com uma explosão ou uma confrontação, mas com algo mais quieto, algo mais frio, o tipo de percepção que não bate de uma vez, mas entra devagar, se instalando nos ossos antes mesmo de você entender o que significa. Ele estava no banho. O som da água correndo enchia a casa, constante e familiar. Eu estava na sala, rolando o celular, tentando ignorar uma sensação que não conseguia nomear. Não era exatamente suspeita, era mais como um zumbido baixo e persistente, algo logo abaixo da superfície dos meus pensamentos. Não planejei olhar o celular dele. Sério, não planejei, mas aí vi o aparelho no balcão, a tela escura, ao alcance da mão. E antes que pudesse me conter, antes que pudesse pensar direito, eu peguei. Só por um segundo disse a mim mesma, só para provar que não havia nada, só para acalmar aquela sensação. Desbloqueei. E foi aí que tudo começou a se desfazer. A tela acendeu suavemente na minha mão, familiar de um jeito que parecia quase invasivo. Eu tinha visto o celular dele 1000 vezes antes, passado para ele, pegado distraidamente, olhado notificações, sem pensar 2 vezes. Nunca houvera motivo para hesitar até agora. Por um momento, só fiquei ali no silêncio, o som da água correndo no corredor me ancorando em algo firme, algo normal. Meu polegar pairou sobre a tela, a mente já procurando justificativa. Eu não acreditava totalmente. Isso não era sobre desconfiança, disse a mim mesma. Não era sobre suspeita, era sobre certeza. E a certeza, percebi, podia ser tão perigosa quanto. Abri as mensagens primeiro. Nada em comum. Grupos de trabalho, uma conversa com o irmão sobre churrasco de fim de semana, alguns e-mails não lidos do serviço, tudo exatamente como deveria ser. Comum, previsível, quase tranquilizador. Soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. E por um segundo, considerei colocar o celular de volta, fingir que nada tinha acontecido. Eu deveria ter feito isso. Em vez disso, continuei. Não foi um pensamento específico que me impulsionou. Não uma intenção clara. Foi aquele mesmo zumbido quieto. Aquela sensação sutil de que algo estava um pouquinho fora do lugar. Como um quadro pendurado 1 milímetro torto que só você nota. Abri o app de notas. No começo, era exatamente o que se esperava. Listas, lembretes, fragmentos de ideias que ele provavelmente pretendia retomar depois. Itens de supermercado, esboços de projetos, pensamentos aleatórios digitados no meio do dia. Nada marcante, nada que justificasse o desconforto crescendo no peito. Então eu vi. Uma pasta bloqueada. Não estava escondida. Exatamente. Estava ali entre as outras, com um nome neutro, esquecível. Só uma data. 3 anos atrás.
Meu estômago apertou. Aquela data eu sabia de imediato, sem precisar pensar, sem precisar conferir. Era a semana em que tudo veio à tona, a semana em que minha vida rachou e derramou algo irreconhecível. Meus dedos gelaram quando toquei. Uma última hesitação quieta, um momento em que eu ainda podia parar. Não parei. O celular pediu Face ID, depois desbloqueou com um clique suave. E de repente, eu estava em um lugar onde não deveria estar. A primeira anotação era do dia seguinte ao que ele descobriu. Sem saudação, sem contexto, só uma linha. Dia 1. Abaixo, outra linha, num tom tão calmo que parecia quase distante. Ela me contou a verdade, ou pelo menos parte dela. Engoli em seco, os olhos descendo rápido, quase involuntariamente pela tela. Ainda não sinto nada. Isso me preocupa. Franze a testa, confusão se misturando com algo mais afiado, mais difícil de nomear. A anotação seguinte veio algumas horas depois. A raiva está aqui, mas contida, como se estivesse esperando. Senti meu pulso acelerar, um ritmo lento e constante que não combinava com a calma das palavras que eu lia. Isso não era um diário, não do tipo que eu imaginava. Não era emocional, não era bagunçado nem disperso. Era preciso, medido, quase clínico, como anotações feitas durante um experimento, em vez de reflexões sobre uma vida que acabara de ser virada do avesso. Rolei mais. Dias passaram, depois semanas. Cada anotação curta, concisa, sem nada desnecessário. Dia 12. Ela chora com facilidade agora. A culpa está se instalando. Dia 23. Terapia começa amanhã. Importante manter a calma. Dia 47. Ela pediu desculpas de novo. Dessa vez pareceu mais ensaiado. Minha respiração travou um pouco nisso. Um lampejo de algo desconfortável se instalando no peito. Ensaiado. Continuei lendo. Dia 61. Ela está tentando. Eu vejo. Não muda o que aconteceu. Dia 89. A terapeuta perguntou se estou pronto para perdoar. Eu disse que sim. Houve uma pausa nas anotações depois disso, um intervalo de vários dias. E quando retomaram, o tom não tinha mudado. Ainda calmo, ainda controlado, ainda distante de um jeito cada vez mais perturbador. Dia 102. Eu te perdoo hoje, ela chorou. Fiquei olhando as palavras, a mente lutando para processar. Não eu a perdoei, eu disse, uma diferença sutil, mas que pesou de um jeito que não pude ignorar. Rolei mais rápido agora, os dedos se movendo sem hesitação, sem cuidado, impulsionados por algo mais próximo de urgência do que curiosidade. Dia 140. Contato físico retomado. Ela hesitou. Anotado. Dia 176. Ela está começando a acreditar. Meu peito apertou. Acreditar em quê? As anotações continuavam, atravessando meses, depois anos. Cada uma adicionando outra camada a algo que eu só começava a entender. Dia 221. Menos perguntas agora. Confiança se reconstruindo. Dia 304. Ela ri mais. Isso é bom. Dia 365. 1 ano. Ela acha que conseguimos. Senti um calafrio percorrer meu corpo, lento e deliberado, se instalando fundo nos ossos. Isso não era cura. Isso não era perdão. Isso era observação, rastreamento, medição. Cheguei às anotações do 2º ano, a visão estreitando um pouco enquanto as bordas da sala pareciam borrar. Dia 478. Ela não checa meu celular nem uma vez. Meu aperto inconscientemente se firmou. Dia 512. Ela está confortável de novo. Talvez confortável demais. As palavras estavam ali, cruas e inflexíveis, sem explicação, sem contexto além do que já estava dolorosamente claro. Rolei de novo. Dia 603. Ainda penso nisso. Não menos, só diferente. Dia 689. Ela perguntou se estou bem hoje. Eu disse que sim. Outra pausa. Outro intervalo. E então, perto do final, a anotação mais recente. Ontem. Minha respiração travou quando abri. Meu coração agora batendo de um jeito que eu não conseguia ignorar. Cada batida alta, insistente, quase ensurdecedora. As palavras apareceram devagar, linha por linha, como se minha mente tentasse adiar o momento em que elas se registrassem completamente. Dia 1095. 3 anos exatos. Ela acredita que estamos bem.
Senti algo dentro de mim se deslocar, algo frágil e instável, dando lugar a algo mais frio, algo mais pesado. Ela confia em mim de novo. Uma pausa, depois a linha final. Agora preciso decidir o que fazer com isso. O ar saiu dos meus pulmões num suspiro lento e irregular. Meu corpo de repente consciente de cada pequeno detalhe. O zumbido da geladeira na cozinha, o leve rangido do piso sob meus pés, o som constante e implacável da água ainda correndo no banheiro. Fiquei ali parada, o celular ainda na mão. As palavras queimaram na minha mente de um jeito que eu sabia que não iria sumir. Isso não era raiva, nem mesmo traição. Não do jeito que eu entendia. Era algo mais quieto, algo mais profundo. Uma percepção que se instalava devagar, peça por peça, até não haver mais como negar. Ele não tinha me perdoado. Nem então, nem agora. E o que quer que ele tivesse feito nos últimos 3 anos, não era sobre cura. Tranquei o celular, as mãos instáveis agora, e coloquei de volta exatamente onde encontrei. Com cuidado, deliberadamente, como se o menor erro pudesse revelar tudo. A água parou. Por um segundo, a casa pareceu impossivelmente quieta. O silêncio pressionando ao meu redor, pesado e sufocante. Dei um passo atrás, me forçando a respirar, a me mover, a agir como se nada tivesse mudado, embora tudo tivesse. A porta do banheiro abriu. Ele saiu, a toalha pendurada frouxamente no ombro, a expressão relaxada, familiar, a mesma presença calma em que eu tinha passado a confiar nos últimos 3 anos. Ei, disse ele, olhando para mim com um pequeno sorriso fácil. Tudo bem? Encontrei o olhar dele, procurando algo, qualquer coisa que pudesse me dizer o que eu não tinha visto antes. Não havia nada ali, só a mesma calma firme, a mesma certeza quieta, e pela primeira vez desde que o conheci, aquilo me aterrorizou. Não dormi aquela noite, não de verdade. Fiquei deitada ao lado dele, os olhos abertos no escuro, escutando o ritmo constante da respiração dele, enquanto minha mente girava em círculos lentos e implacáveis, repassando tudo que eu tinha lido, cada linha, cada palavra, cada espaço entre elas, onde o significado parecia ficar mais pesado quanto mais eu segurava. Ele dormia do jeito que sempre dormia, de lado, um braço enfiado sob o travesseiro, a respiração regular, tranquila. Se eu não soubesse o que sabia, diria que ele parecia em paz. Agora aquela mesma quietude parecia diferente, não reconfortante, mas controlada, como se até o descanso fosse algo que ele gerenciava deliberadamente. Virei um pouco, com cuidado para não acordá-lo, estudando o rosto dele na luz fraca que entrava da rua. Não havia nada ali, nenhuma tensão, nenhuma sombra dos pensamentos que eu tinha visto registrados naquele arquivo. Essa foi a primeira coisa que realmente me desconcertou. Não as palavras em si, não o fato de ele ter escrito aquilo por 3 anos, mas o descompasso entre o que ele registrava e o que me mostrava todos os dias. Significava que ele conseguia separar os dois perfeitamente. De manhã, eu tinha me convencido de algo simples e perigoso. Eu não conhecia mais meu marido. A percepção não veio com pânico nem lágrimas. Chegou quieta, se instalando com uma clareza fria que parecia quase lógica. Se os últimos 3 anos tinham sido em parte uma atuação, se mesmo uma parte do que reconstruímos tinha sido moldada por intenção em vez de instinto, então tudo que eu achava que entendia precisava ser reconsiderado. E assim comecei, devagar no começo, depois com foco crescente, a olhar para trás não para o caso. Eu já tinha dissecado aquilo o suficiente na terapia, de todos os ângulos, até sobrar só arrependimento e uma vergonha surda e persistente, mas para tudo que veio depois. Cada conversa, cada gesto, cada momento que tinha parecido significativo, genuíno, real. A primeira coisa que notei foi como ele tinha sido consistente. Na época, eu tinha tomado isso como sinal de força, de controle emocional, de maturidade. Agora via diferente. Ele nunca tinha explodido, nunca levantado a voz, nunca deixado a raiva aparecer de forma visível. Mesmo na terapia, quando as perguntas ficavam diretas, quando eu lutava para responder, quando desmoronava e admitia coisas que não tinha contado antes, ele permanecia firme, medido, quase observador. Lembrei de uma sessão em particular. Uns 6 meses depois, a terapeuta perguntou diretamente a ele: "Você confia nela?" Houve uma pausa,
só longa o suficiente para a pergunta se acomodar, longa o suficiente para eu sentir o peso. Eu tinha me preparado esperando hesitação, incerteza, algo que refletisse a realidade em que vivíamos. Em vez disso, ele assentiu. Sim, disse sem ênfase, sem hesitação. Confio. Na época, senti uma onda de alívio tão intensa que quase doeu. Tinha me agarrado àquele momento, repassado na mente sempre que a dúvida surgia, usado como prova de que estávamos avançando. Agora lembrava do jeito como ele olhou para a terapeuta depois de dizer aquilo. Não para mim, não para nós, mas para ela, como se estivesse verificando algo, confirmando um resultado. Dia 89. A terapeuta perguntou se estou pronto para perdoar. Eu disse que sim. As palavras ecoaram na minha mente, sem contexto, sem conforto. Não eu a perdoei. Eu disse. Fechei os olhos brevemente, pressionando os dedos nas têmporas, tentando conter a enxurrada de pensamentos que ameaçava me dominar. Isso não era sobre um momento, uma frase, era sobre um padrão, algo que tinha se desenrolado quieta e deliberadamente bem na minha frente. Pensei nas noites em que chorei, nas vezes em que a culpa me pegava de surpresa, me deixando sem ar, envergonhada, desesperada por uma garantia que não tinha certeza se merecia. Ele sempre estava lá, paciente, calmo, oferecendo exatamente o que eu precisava ouvir. Estou aqui, dizia, a voz baixa, firme. Estamos bem. E eu tinha acreditado. Claro que sim, mas agora aquelas memórias pareciam diferentes. Não falsas exatamente, mas curadas, como se ele tivesse escolhido as palavras, o timing, as reações com uma precisão que eu não tinha reconhecido na época. Dia 47. Ela chorou hoje. Bom, a linha se fixou na minha mente como algo afiado e inflexível, cortando tudo o mais. Bom, não porque eu estava me curando, porque estava respondendo. Levantei, incapaz de ficar parada por mais tempo. O silêncio da casa de repente pesado demais, confinante demais. Andei pela sala devagar, o olhar passeando pelos objetos familiares, o sofá que escolhemos juntos, as fotos emolduradas na parede, os pequenos detalhes comuns que compunham nossa vida. Algum deles tinha sido real? A pergunta parecia grande demais, absoluta demais, e eu a afastei quase imediatamente. Claro que tinha sido real. Eu tinha vivido, sentido, experimentado de um jeito que não podia simplesmente ser descartado. Mas isso não significava que tinha sido inteiramente o que eu pensava. Essa era a parte que eu não conseguia ignorar. Fiz café por hábito, a rotina familiar me ancorando o suficiente para pensar com clareza, para passar da reação para a compreensão. Se o que eu tinha visto era preciso, se as anotações eram um reflexo do processo interno dele, então tinha que haver mais. Padrões não existiam isolados. Eles se estendiam para ações, decisões, comportamentos que, vistos juntos, formavam algo coerente, algo intencional. Pensei nas nossas finanças, algo que eu tinha deixado basicamente nas mãos dele nos últimos anos, não por desinteresse, mas por confiança. Ele era melhor com números, mais organizado, mais detalhista, tinha feito sentido deixar ele liderar, especialmente num momento em que estávamos focados em reconstruir outras partes do relacionamento. Pelo menos era assim que eu tinha justificado. Agora me perguntava se isso tinha feito parte. Fui até a pequena escrivaninha no canto onde guardávamos documentos, extratos, coisas que não precisávamos todo dia, mas queríamos ao alcance. Hesitei um momento, consciente da linha que estava prestes a cruzar, consciente de que estava entrando mais fundo em algo que não entendia completamente. Depois abri a gaveta. Tudo estava organizado com capricho, do jeito que ele sempre mantinha. Pastas rotuladas com clareza, documentos em ordem cronológica, nada fora do lugar. Puxei uma pilha de extratos recentes, examinando primeiro rápido, depois com mais cuidado conforme os detalhes saltavam. Contas que eu reconhecia e algumas que não. Minha testa franziu enquanto folhava as páginas, a confusão inicial dando lugar a algo mais focado, mais deliberado. Transferências, investimentos, ajustes, nada ilegal, nada obviamente errado, mas movimento suficiente, mudança suficiente para sugerir um nível de planejamento de que eu não tinha plena consciência. Coloquei os papéis de volta devagar, a mente correndo para conectar o que via com o que tinha lido. Isso não era aleatório, não era descuidado, era estruturado, controlado. Recostei na cadeira,
olhando para a parede sem realmente ver, as peças começando a se alinhar de um jeito que parecia inevitável e profundamente perturbador. Ele não tinha só me observado. Ele tinha se preparado, não no imediato depois, não nas semanas caóticas em que tudo ainda estava cru e incerto, mas gradualmente, ao longo do tempo, conforme as coisas se estabilizavam, conforme eu relaxava, conforme eu começava a acreditar em algo que para ele talvez nunca tivesse existido de verdade. Ela confia em mim de novo. A linha da anotação final voltou, mais clara agora, mais afiada, carregando um peso que eu não tinha entendido completamente antes. A confiança não era o resultado, era a variável, algo para ser medido, algo para ser usado. Soltei o ar devagar, a percepção se instalando com uma finalidade que eu não conseguia ignorar. Isso não era sobre perdão, nem mesmo sobre raiva, não do jeito que eu imaginava. Era sobre controle, sobre pegar algo que tinha sido caótico, doloroso, imprevisível e remodelar em algo deliberado, algo que ele pudesse gerenciar nos próprios termos. E eu tinha sido parte desse processo, não como parceira, mas como algo diferente. Fiquei ali sentada por muito tempo, o silêncio se estendendo ao meu redor, meus pensamentos passando do choque para a compreensão, da compreensão para algo mais pesado, mais difícil de definir. Eu poderia confrontá-lo, poderia exigir uma explicação, forçar tudo para o aberto, romper o que quer que fosse isso, antes que tivesse chance de se desenrolar completamente. Mas algo me parou. Não medo, não hesitação, algo mais próximo de clareza. Pela primeira vez em 3 anos, eu não estava reagindo ao que tinha acontecido. Eu estava vendo, e se eu quisesse entender a extensão completa, se quisesse saber o que ele tinha construído, o que pretendia fazer com tudo que tinha colocado no lugar com tanto cuidado, então não podia interromper agora. Ainda não. Levantei, recolhi os documentos, colocando-os de volta exatamente onde encontrei, cada movimento preciso, deliberado. A casa ainda estava quieta, ainda mantendo aquela mesma sensação frágil de normalidade que a definira por tanto tempo. Ele desceria logo. Faria café, checaria o celular, passaria pela manhã do jeito que sempre fazia. Calmo, firme, previsível. E eu observaria, não como esposa tentando reconstruir confiança, mas como alguém que finalmente começara a entender a verdade. O que quer que ele estivesse planejando, eu precisava ver até o fim. Não o confrontei naquela manhã, nem na seguinte. Me movi pela casa do jeito que sempre tinha feito. Café na mesma caneca, as mesmas conversas baixas sobre o trabalho, as mesmas pequenas rotinas que antes pareciam prova de que estávamos bem, agora pareciam outra coisa completamente, como um roteiro que eu tinha decorado sem perceber que não era meu. Ele não mudou. Essa foi a segunda coisa que me desconcertou. Se alguma coisa, ele parecia mais leve, não mais feliz de forma óbvia, mas mais à vontade, como se algo interno tivesse se acomodado, como se uma decisão que ele vinha contornando por muito tempo finalmente estivesse entrando em foco. Observei com cuidado o jeito como ele se movia, como falava, as pausas entre as palavras. Cada detalhe parecia mais nítido agora, mais definido, como se eu estivesse vendo em alta resolução pela primeira vez. E quanto mais observava, mais claro ficava. Ele estava esperando. Para o quê? Eu ainda não sabia. Mas estava ali no jeito como checava o celular um pouco mais frequentemente, no jeito como ocasionalmente caía em pensamentos no meio de uma conversa, a expressão indecifrável por um segundo a mais. 3 dias se passaram assim, suspensos em algo quieto e tenso, até que o momento finalmente chegou. Não com uma explosão, não com uma descoberta, mas com algo muito mais comum. Uma carta. Chegou no correio numa tarde de quinta, misturada com contas e propagandas, o tipo de envelope que quase se ignora sem pensar. Ele pegou do balcão, olhou rapidamente, depois deixou de lado sem abrir. Isso em si não era incomum. O que era incomum foi o jeito como os dedos dele demoraram 1 segundo a mais. Eu notei. Claro que notei. Mais tarde naquela noite, depois do jantar, enquanto ele estava na garagem, eu peguei. Meu nome não estava. O dele sim. O endereço do remetente era de um escritório de advocacia no centro da cidade. Um que eu reconhecia vagamente. Não porque tivéssemos usado, mas porque tinha passado pelo prédio inúmeras vezes, sem nunca dar uma segunda olhada. Até agora. Não abri. Não precisava. As peças já estavam ali.
já se alinhando de um jeito que tornava o conteúdo quase irrelevante. Ainda assim, quando ele voltou, eu estava na sala, o envelope na mão, o silêncio entre nós se estendendo só o suficiente para importar. Ele viu imediatamente. O olhar foi do meu rosto para o envelope e de volta. E naquele breve momento, sem guarda, só um lampejo, eu vi. Não pânico, não culpa, reconhecimento e algo mais. Aceitação. Bem, disse ele baixinho, colocando as chaves na mesa com cuidado deliberado. Acho que chegamos aqui. As palavras se acomodaram entre nós, pesadas e inegáveis. Respirei devagar, sentindo o peso de tudo que tinha aprendido pressionando, mas já não sobrecarregando. Há quanto tempo? Perguntei, a voz mais calma do que esperava. Ele não fingiu não entender. 3 anos, respondeu, igualmente calmo. Claro, a resposta não me surpreendeu. Só confirmou o que eu já sabia, o que já tinha visto disposto em linhas cuidadosas e medidas no celular dele. Eu li, disse depois de um momento, as anotações. Outra pausa. Dessa vez ele não desviou o olhar. Então você sabe, disse. Não era uma pergunta. Não, respondi baixinho. Sei parte. Quero ouvir o resto de você. Por um longo momento, nenhum de nós se moveu. A casa parecia quieta demais, parada demais, como se até o ar estivesse esperando algo se deslocar. Depois ele assentiu uma vez, um movimento pequeno e decisivo que parecia o fechamento de algo que estivera aberto por muito tempo. Tudo bem. Sentamos um de frente para o outro, no mesmo lugar onde tivemos inúmeras conversas antes, algumas difíceis, algumas comuns, todas elas agora redefinidas pelo que eu sabia. Ele descansou as mãos na mesa, dedos levemente entrelaçados, a postura relaxada mas deliberada, como alguém se preparando para explicar algo complexo nos termos mais simples possíveis. Eu não planejei, começou a voz uniforme, controlada. Não no começo. Escutei, sem dizer nada, deixando ele continuar. No dia em que descobri, pensei em ir embora. Claro que pensei. Foi o primeiro instinto. Ele pausou brevemente, o olhar indo para algum lugar além de mim, não evitando, mas lembrando. Mas eu também sabia que qualquer decisão que eu tomasse naquele momento, com raiva, machucado, definiria tudo o que viria depois. Então você ficou, eu disse. Sim. Por quê? Ele me olhou. Olhou de verdade, a expressão indecifrável mas não vazia, porque eu precisava entender o que tinha acabado de acontecer com a minha vida. Disse simplesmente, e não conseguiria fazer isso indo embora imediatamente. A resposta era razoável, quase razoável demais. E as anotações? Perguntei. Um leve deslocamento na expressão dele, quase imperceptível, mas suficiente. Isso veio depois, admitiu. Depois de algumas semanas, quando percebi que não estava reagindo do jeito que esperava. Como assim? Eu não estava perdendo o controle, disse. Não estava com raiva o tempo todo. Eu estava pensando, observando, tentando fazer sentido. Observando. A palavra ecoou, alinhando perfeitamente com o que eu tinha visto. Então você começou a documentar, eu disse. Sim. Ele não hesitou. Sim. A honestidade acertou mais forte do que eu esperava. Não porque era chocante, mas porque era tão direta, tão sem filtro. Por quê? Dessa vez ele demorou um pouco mais para responder. Porque eu precisava de distância, disse finalmente. Se eu só reagisse emocionalmente, ou iria embora imediatamente ou ficaria e fingiria que tudo estava bem. Nenhum dos dois parecia certo. E isso sim, me dava clareza. Deixei aquilo assentar por um momento, estudando ele, procurando algo por baixo da superfície, algum sinal de hesitação, de dúvida. Não havia nenhum. Você disse coisas que não sentia. Eu disse baixinho. Na terapia, em casa, eu te perdoo. Estamos bem. O olhar dele sustentou o meu, firme, sem vacilar. Eu disse o que era necessário na hora, respondeu. As palavras foram calmas, medidas e mais frias do que qualquer outra coisa que ele tinha dito até então. Senti uma breve torção afiada no peito. Não raiva exatamente, mas algo próximo. Depois passou, substituída por algo mais pesado, mais sólido. E a última anotação, perguntei. De ontem? Um leve suspiro. Você leu, disse. Quero ouvir. Outra pausa. Depois baixinho. Eu precisava decidir o que fazer com o fato de que você confia em mim de novo. Lá estava aberto, sem contexto, sem ambiguidade. E você decidiu? Perguntei.
Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, estendeu a mão para o envelope na mesa, o que eu tinha segurado antes, e o deslizou na minha direção. Esse é o primeiro passo, disse. Olhei para baixo, depois de volta para ele. Divórcio. Sim. A palavra não me acertou do jeito que eu esperava. Não houve choque, não houve onda repentina de emoção, só uma compreensão quieta, algo que tinha se formado devagar e agora se acomodava no lugar. E todo o resto? Perguntei. As finanças já estão estruturadas, disse. Tudo é legal, justo. Você não vai ficar sem nada. Eu sei, eu disse. Isso pareceu chamar a atenção dele só um pouco. Você checou, disse. Chequei. Um breve silêncio. Depois, pela primeira vez desde que a conversa começou, algo mudou na expressão dele. Não arrependimento, exatamente, mas algo próximo de reconhecimento. Você não deveria descobrir assim, disse. Não. Como eu deveria descobrir? Ele sustentou meu olhar por um longo momento. Eu ia te contar, disse. Em breve. Quase sorri com aquilo, não de diversão, mas da estranha ironia quieta. Depois que eu confiasse completamente em você de novo? Perguntei. Uma pausa. Sim, a honestidade era quase desarmante. Por um momento, nenhum de nós falou. O peso de tudo, 3 anos, estava entre nós, sem mais esconder, sem mais ambiguidade, só ali. Tenho mais uma pergunta, eu disse finalmente. Ele assentiu. Você algum dia me perdoou? Dessa vez ele não respondeu de imediato. O olhar baixou brevemente para a mesa, depois voltou para o meu. Firme, claro. Não, disse. A palavra pousou suave, e ainda assim carregou mais peso que qualquer outra coisa que ele tinha dito. Não com raiva, não amargo, só verdadeiro. Assenti devagar, absorvendo, deixando-se acomodar de um jeito que estranhamente parecia o fechamento de algo em vez da quebra. Tudo bem, eu disse. Ele me estudou por um momento, como se esperasse algo mais raiva, talvez, ou lágrimas, ou algum tipo de reação que combinasse com a intensidade do que tinha sido dito. Mas não havia nada assim. Só compreensão e, por baixo, algo mais quieto. Aceitação. Não discutimos depois disso. Não houve gritos, não houve acusações jogadas pela sala, não houve tentativa desesperada de reescrever o que já tinha sido dito. A conversa terminou do jeito que tinha se desenrolado. Quieta, deliberadamente, com uma espécie de finalidade que não precisava se anunciar. Ele ficou à mesa por um tempo depois que eu levantei. As mãos ainda levemente entrelaçadas, a postura inalterada. Eu me movi pela casa devagar, consciente de tudo de um jeito que não tinha sido antes. O zumbido fraco das luzes, a textura do piso sob meus pés, os pequenos detalhes comuns que de repente pareciam pertencer a uma versão diferente da minha vida. Não desaparecidos, só não mais meus. Aquela noite dormimos na mesma cama, embora nenhum de nós tivesse alcançado o outro. O espaço entre nós não era grande, não fisicamente, mas carregava o peso de tudo que finalmente trouxemos para o aberto. Fiquei de lado, virada para o outro lado, os pensamentos mais quietos agora, não mais circulando, mas se acomodando um a um em algo que eu conseguia entender. Ele não tinha me perdoado, nem uma vez, e de algum jeito, aquela verdade não parecia tão insuportável quanto eu teria imaginado há 3 anos, porque agora eu conseguia ver o quadro inteiro. Não só meu erro, o caso, as mentiras, a traição, mas o que veio depois. O jeito como tinha remodelado ele, mudado o jeito como ele se movia pelo mundo, o jeito como processava a dor. Eu tinha quebrado algo nele naquela noite. Algo fundamental. Algo que não simplesmente sarava porque queríamos. E ao tentar viver com aquilo, ele tinha se tornado outra pessoa. Não um monstro, mas também não o homem que eu achava que conhecia. As semanas seguintes passaram com uma estranha espécie de calma. Contatamos advogados, marcamos reuniões, juntamos documentos. Tudo avançou com uma eficiência quieta que parecia quase surreal, como se estivéssemos lidando com a vida de outra pessoa em vez da nossa. Não houve reviravoltas repentinas. Não houve súplicas de última hora para ficar. Não houve explosões emocionais que atrapalhassem o processo. Se alguma coisa, trabalhamos juntos com mais fluidez do que em anos, coordenando agendas, discutindo termos, tomando decisões com uma clareza que vinha de saber exatamente onde estávamos. Não era amor, mas também não era ódio. Era algo no meio, algo que parecia muito com respeito. O processo legal em si foi direto.
Ele tinha razão quanto a isso. Tudo estava estruturado, organizado, justo de um jeito que deixava pouco espaço para conflito. Eu não fiquei sem nada, nem perto. A divisão dos bens refletia a vida que construímos juntos, não só o erro que quase destruiu. No começo, não entendi por quê. Se isso fosse sobre vingança, vingança de verdade, do tipo que despedaça, ele poderia ter feito mais. Poderia ter pressionado mais, aproveitado a situação, usado a mesma precisão e controle que vi nas anotações para me deixar com menos, para tornar as consequências mais afiadas, mais imediatas. Mas não fez, e eventualmente entendi o motivo. Isso nunca foi sobre me destruir. Foi sobre garantir que ele não se perdesse no que eu tinha feito. Há uma diferença. Assinamos os papéis numa tarde quieta, o tipo de dia que não chama atenção para si. Sem tempestades, sem tempo dramático, só céu claro e uma brisa constante que passava pela cidade sem deixar marca. O advogado falou em tom calmo e medido, explicando cada sessão, cada cláusula, como se fosse tudo rotina, como se fosse só mais um caso entre tantos. Para ele, provavelmente era. Para nós, era o fim de algo que um dia pareceu permanente. Quando terminou, quando a última assinatura estava no lugar, saímos juntos, a porta se fechando atrás de nós com um som suave, quase sem importância. Por um momento só ficamos ali, nenhum com pressa de ir embora, o espaço entre nós já não pesado, só definido. Desculpa, eu disse. As palavras saíram naturais, não forçadas, não ensaiadas. Eu já tinha dito antes muitas vezes na terapia, em conversas tarde da noite, em momentos em que o peso do que fiz parecia insuportável. Mas dessa vez pareciam diferentes. Não um pedido de perdão, só um reconhecimento. Ele me olhou, a expressão firme, pensativa, como se considerasse algo que não precisava ser dito em voz alta. Eu sei, respondeu, e eu acreditei nele. Essa foi a parte estranha. Depois de tudo, depois das anotações, do planejamento, da manipulação quieta, dos 3 anos de algo que eu não tinha entendido completamente, eu ainda acreditava que, do jeito dele, ele sabia que eu sentia muito. Não mudava nada, mas importava. Ficamos ali um pouco mais. A cidade se movendo ao nosso redor, pessoas passando sem notar, sem se importar. Nossa história, por mais significativa que parecesse, era só uma entre milhões se desenrolando quietamente no fundo de um mundo que nunca parava. Espero que você encontre o que está procurando, eu disse depois de um momento. Ele sustentou meu olhar, algo indecifrável tremulando brevemente nos olhos. Não arrependimento, não exatamente alívio, mas algo próximo dos dois. Acho que já encontrei, disse. Não havia amargura na voz, nem triunfo, só certeza. E naquele momento entendi algo que não tinha compreendido completamente antes. Ele não precisava que eu sofresse do jeito que ele sofreu. Não precisava me quebrar para se sentir inteiro de novo. Só precisava garantir que o que aconteceu com ele não definisse o resto da vida. E eu, quisesse ou não, tinha sido parte desse processo, não como parceira, mas como lição. Seguimos caminhos separados depois disso, não com um adeus dramático, não com alguma troca final que tentasse capturar tudo que tínhamos sido um para o outro, mas com uma compreensão quieta de que algumas coisas não precisam ser ditas para serem reais. Nos meses que se seguiram, reconstruí minha vida de jeitos que pareciam menores, mais deliberados. Não houve pressa para substituir o que perdi, nenhuma tentativa de recriar algo que não existia mais. Foquei no trabalho, em amizades que tinha negligenciado, no processo lento e firme de me tornar alguém que eu pudesse reconhecer de novo. E às vezes, tarde da noite, quando a casa estava quieta e meus pensamentos não tinham para onde ir, eu pensava naqueles 3 anos não como uma mentira, não inteiramente, mas como algo mais complicado, algo que existia em algum lugar entre verdade e intenção. Ele não tinha me perdoado, mas tinha ficado, tinha escutado, tinha me dado a chance de mudar, mesmo que os motivos não fossem o que eu acreditava na época, e talvez isso fosse sua própria espécie de misericórdia. Não do tipo que eu queria, mas do tipo que eu precisava, porque no fim, a parte mais difícil não foi perdê-lo, foi entender exatamente por quê, e aceitar que algumas coisas, uma vez quebradas, não voltam ao que eram não porque as pessoas não tentem, mas porque a verdade do que aconteceu se torna parte de tudo o que vem depois. Ele não arruinou minha vida. Não tirou tudo de mim nem me deixou sem nada além de arrependimento.
Fez algo mais quieto que isso, algo bem mais duradouro. Garantiu que eu tivesse que viver com o que fiz, e a pior parte foi que finalmente entendi o porquê. Se essa história ficou com você, se fez você pensar sobre confiança, perdão ou as consequências de uma única decisão, pare um momento para compartilhar seus pensamentos. Histórias como essa não são só sobre o que acontece, são sobre o que aprendemos com elas. E se você quiser ouvir mais histórias que parecem reais, honestas e inesquecíveis, considere se inscrever e voltar para a próxima.